Que alegria encontrar você aqui na TV Evangelizar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Momento Juntos a partir de agora. Transmissão chegando aí na tela da sua TV pelo canal digital aberto. Também estamos pelo satélite e pela internet. Acesse o nosso site tvevangelizar.com.br. E hoje é dia do nosso quadro Bispos do Brasil, onde nós nos aproximamos dessas pessoas que estão a serviço da igreja, desses homens de muita virtude que verdadeiramente se dispõem a nos pastorear. E hoje você vai conhecer mais de perto a vida de Dom José Mário Scalon Angonese. Ele que é arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, aqui no Paraná. Então daqui a pouquinho conversamos com ele. Vamos ainda falar sobre escrita à mão, que muita gente perdeu, mas nós podemos ativar várias áreas do cérebro ao mesmo tempo com esta prática. Vamos entender um pouco mais por que isso é importante, não é? Esses meses frios que nós estamos vivendo podem causar desconforto nos olhos com a síndrome do olho seco. Veja como prevenir. Vamos ver uma exposição no Convento São Francisco, em São Paulo, que reúne mais de 50 imagens da Virgem Maria e você pode participar. E amanhã celebramos o dia de São Bento, então trazemos algumas curiosidades de quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil em visita ao Mosteiro de São Bento. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. E hoje nós comemoramos a ordenação sacerdotal de Dom Frei Severino Clasen, que é o arcebispo metropolitano de Maringá, no Paraná. Também é o presidente da Pastoral da Criança. Então estamos aqui para rezar hoje por ele, pela sua ordenação sacerdotal e esta longa trajetória marcada pelo serviço à igreja. Então, Dom Frei Severino, que Deus o abençoe, estamos como obra Evangelizar também intercedendo hoje pelo Senhor. E nós vamos começar com o nosso quadro Bispos do Brasil. Nosso convidado de hoje, Dom José Mário Scalon Angonese, é arcebispo de Cascavel. Tantas matérias que você já viu desta cidade belíssima. Hoje nós vamos nos aproximar mais de Dom José Mário. Ele que nasceu em 1º de junho de 1960, no estado do Rio Grande do Sul, olha só. Recebeu a ordenação presbiterial no dia 16 de dezembro de 1989. Formado em filosofia, teologia, também fez um curso de especialização em psicopedagogia. O Papa Bento XVI o nomeou no dia 20 de fevereiro de 2013 como bispo auxiliar aqui de Curitiba, a pedido do então Dom Moacir Witt na época. Vamos falar sobre o lema dele, que é atualmente Servir por Amor. Vamos também passar um pouco pela experiência dele, que desde 2019 integra a Comissão Episcopal para o Laicato da Conferência e desde 2024 está como arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, nomeado pelo Papa Francisco. Este é o quadro Bispos do Brasil. Dou as boas-vindas junto com você de todo o Brasil para receber com muito carinho Dom José Mário. A sua bênção, meu querido, seja muito bem-vindo à TV Evangelizar. Deus abençoe todos os nossos telespectadores da nossa querida TV Evangelizar. Obrigada, Dom José Mário, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Eu vi que o senhor, como parte aqui da sua caminhada, se dedicou um pouco aos estudos e na formação também, não é? De padres, de novos sacerdotes. O que o senhor diria que não pode faltar, que deve estar, que é essencial na formação dos sacerdotes, dos novos? Olha, a formação humana, espiritual do sacerdote é algo que exige, ainda mais nos nossos dias,
boa atenção, considerando que os nossos rapazes vêm cada vez mais fragilizados, as nossas famílias, de um modo geral, estão fragilizadas. Então, bons formadores não pode faltar. Antigamente bastava um padre de boa vontade, era o suficiente para formar novos padres. Hoje em dia, os nossos padres formadores aqui de Cascavel, todos fizeram cursos de formadores, para saber ler os sinais que cada rapaz apresenta e ajudá-los a aperfeiçoarem-se e a se trabalhar com mais profundidade em vista do sacerdócio que a igreja precisa. Muitas vezes a gente desenvolve e cria uma ideia de padre, de sacerdote, conforme algum ideal mídico. E, na verdade, qual é o tipo de sacerdote que a igreja precisa no nosso tempo, nos nossos dias? E hoje, não só nos nossos dias, mas também no futuro. A sociedade muda, está evoluindo tudo muito rápido, então como preparar padres para o futuro também? Esse é um grande desafio que a gente tem, por isso temos aqui em Cascavel uma equipe de formadores que senta mensalmente para refletir, conversar, e puxamos aqui para Cascavel todas as dioceses da província para fortalecer um instituto de filosofia e teologia, para que tenhamos um número bom, forte de alunos e assim qualificar mais também o nosso quadro de professores. Nós temos o reconhecimento pontifício aqui em Cascavel, mas temos que ter a exigência de um número X de doutores dando aula. Então, na província, a gente consegue, só Cascavel não teríamos essa condição. Então, é um trabalho de igreja. A formação de novos padres não é uma questão isolada de um outro padre formador, mas é uma sintonia que deve haver entre todo o episcopado brasileiro e nas nossas províncias, nossas dioceses também. É importante a gente ter essa presença que somos igreja, igreja de Jesus Cristo. Sim. Ele é o nosso espelho, ele é o nosso modelo, ele é o sacerdócio universal para sempre. Né? Sim, sim. Parabéns por estar à frente desse trabalho tão bonito, né? Uma responsabilidade muito grande, Dom José Mário. Deus o abençoe e o conduza. E o senhor diz algo que o próprio Papa Leão XIV tem reforçado nas suas catequeses sobre o trabalho como igreja mesmo, né? Se eu fosse usar uma palavra fora, né, desse termo eclesial, um trabalho em equipe, ou seja, um trabalho em que todos participam, que o senhor mencionou aí, que é tão importante, né? Nossa, muito bom. Obrigado por compartilhar Sim. Isso com a gente. Dom José, algo que me chamou a minha atenção, que, confesso, eu não sabia que isso era possível fazer. Eu quero te perguntar sobre o lema episcopal, né? O senhor, quando era bispo auxiliar aqui de Curitiba, tinha um que era o Eis-me aqui, envia-me, né? Traduzindo aqui para o português. E hoje o senhor tem o servir por amor. Eu queria que o senhor me contextualizasse, claro, o lema, né, o porquê disso, mas essa troca que é a primeira vez que eu vejo, eu falei, nossa, deixa eu perguntar para ele, né, como que isso se dá. O lema é uma frase inspiradora para o sacerdote e também para o bispo. E a gente vai evoluindo, vai amadurecendo com o passar do tempo, e isso é bom, é necessário que aconteça. E então, num primeiro momento, para mim, uma frase forte e significativa era a inspiração de Isaías, eis-me aqui, envia-me, mesmo para vencer um pouco dos medos, da timidez que às vezes assola o coração e a vida da gente. Depois de um tempo, eu percebi que precisava algo mais. Aí fui buscar inspiração no lava-pés e no testamento espiritual de Jesus. O lava-pés, Jesus dizia: eu que sou mestre e Senhor, lavei-vos os pés, para que vocês aprendam e façam a mesma coisa. E a seguir ele diz assim: eu vos dou um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aí eu agreguei essas duas expressões que são do mesmo texto de São João
e busquei inspiração no texto Servir por Amor, porque o amor é a máxima, é o mandamento maior no Antigo e no Novo Testamento, e Jesus dá como testamento espiritual a medida do amor que ele teve para com a humanidade, doar a própria vida. Então, neste sentido, é uma inspiração bem exigente, não menos fácil do que eis-me aqui, envia-me, porém com uma carga de profundidade bem maior, bem mais profunda, né? Bem mais existencial também. Nossa, que bacana isso. Obrigada mais uma vez por dividir isso com a gente. Dom José, o senhor também, além de participar ativamente na formação dos sacerdotes, está ligado aos leigos, né, pela pastoral laical. Imagino que seja um outro desafio, né, porque quando se fala do leigo, nós não temos necessariamente uma formação. Claro, temos catequese que é permanente, temos a doutrina, a igreja já é a mãe que forma, né, sempre. Mas eu digo, nós não temos um passo a passo, alguém seguindo ali. Então, qual que seria, digamos hoje, o maior papel do leigo, na sua opinião? Olha, eu diria, sem os nossos amados leigos e leigas, a igreja não teria razão de existir. E a razão maior de ser da igreja é evangelizar. Então, só os padres, só os ministros ordenados ou consagrados não serão suficientes para a evangelização no mundo de hoje. Houve um tempo que se focou muito no ministério ordenado, nos freis, que saíam pregar missões nas devidas dioceses. Mas hoje, graças a Deus, os tempos avançaram, a cultura dos nossos leigos evoluiu muito também, então temos muitos leigos com teologia, com doutores em teologia, mestres em teologia, e que podem e devem contribuir muito com a formação e o aprofundamento do ministério laico na nossa igreja. É um ministério, é um serviço, eu diria, na medida que o leigo trabalha pela evangelização, ele também se evangeliza. Lembro-me ali de Curitiba, quando ali estávamos num projeto de saída missionária e fomos acompanhar a missão em uma das paróquias, e um senhor já de certa idade, na volta da missão, quando fomos avaliar, ele partilhou assim: eu saí para evangelizar e acreditem, voltei evangelizado. Ou seja, quando a gente sai em missão, muito mais a gente recebe do que dá. A gente está sempre aprendendo. E percebemos também que Jesus escolheu 12, deu formação para esses 12 e mandou em missão. Depois escolheu outros 72, também deu formação para esses e também os enviou em missão. Como que a nos dizer, todo discípulo deve ser também um missionário. Por isso, a missionariedade na igreja não é algo vinculado ao ministério ordenado, mas é vinculado ao batismo. Sim. Todo batizado deve sentir-se um missionário. E isso é tão importante porque, na medida que ele também age como missionário, ele fortalece dentro de si a dimensão do seguimento e do discipulado a Jesus Cristo. Quando a gente fala de Deus, a gente se compromete muito mais, a gente aprofunda muito mais. Então, o grande desafio que nós temos é ajudar os nossos queridos leigos a experimentar a maravilha de ser missionário na igreja. Dom José, Exato. eu vou me despedir do senhor, mas pode dar a bênção para todos que nos acompanham? Sim, com certeza. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Assim, pela intercessão
de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a padroeira de todos os brasileiros, a Senhora Aparecida, a padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz, desça sobre você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, a bênção que te traga saúde, paz, inspiração e muito amor e sentimento de pertença à nossa querida e amada Igreja. Por isso, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Dom José Mário. Este foi o nosso quadro Bispos do Brasil. E um abraço especialmente para você que me acompanha da cidade de Cascavel. Nós temos canal aberto chegando aí na sua cidade, o 50.1. Aproveite para dizer isso à sua família. Imagina eles poderem acompanhar um quadro como esse. Que alegria poder conhecer mais de perto homens tão dedicados como Dom José Mário, que você conheceu. Bom, agora eu quero trazer para você o que nós vamos ter na próxima semana. Nós estamos nos aproximando de Nossa Senhora do Carmo, que é a madrinha da obra Evangelizar é Preciso. A sua devoção especial a ela, assim como eu tenho, vamos acompanhar durante toda a programação da TV Evangelizar, especialmente pensada nesta devoção. Então, é só você ficar com a gente, atento e, claro, com essa devoção nos entregando a Nossa Senhora do Carmo. Próximo bloco, você vai ver por que continuar escrevendo à mão. Temos muitos motivos para isso, inclusive para o seu cérebro. Então volte aqui comigo, saímos com imagens de Cascavel, no Paraná, que nos acompanha pelo canal 50.1. Você vai ver as imagens da Catedral Metropolitana de Cascavel, que é uma verdadeira obra-prima da arquitetura brutalista. Projetada por Gustavo Gama Monteiro e inaugurada em 1976. A sua estrutura marcante foi desenhada para representar o manto e a coroa de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira da cidade. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Eu vou voltar com uma pergunta sobre escrita à mão. Qual foi a última vez que você escreveu algo? Nem que seja um bilhete, ou mesmo uma poesia, um diário, sei lá. Escrita à mão é o tema que nós vamos trazer para você e existem alguns motivos para a gente falar sobre isso e que envolve principalmente o nosso cérebro, a nossa capacidade cognitiva. Então, nós convidamos aqui um especialista que é neurocirurgião, o Dr. Luiz Penzo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, viu? Eu estou aqui pensando que quando a gente aprende a escrever, é algo que se torna tão automático, mas depois de tanto tempo sem escrever, até dói a mão de novo, né? Então eu queria que você começasse a falar o porquê de praticar esse hábito, né? Por que de escrever à mão? Existem benefícios que são observados? Existem bastante benefícios. E como você falou, esse é um tema importante porque justamente agora nós estamos vivendo uma das maiores transformações no que tange a forma com que nós aprendemos e guardamos a informação. Sim, por causa da inteligência artificial. Inteligência artificial, e hoje nós temos um computador que cabe dentro do nosso bolso. Sim. Ninguém sai com a caneta e um caderno na mão por aí, mas todo mundo tem acesso a essa tecnologia no próprio bolso. Só que, de fato, o que acontece quando nós deixamos de usar a escrita? Para entender isso, nós precisamos entender o que acontece quando nós usamos a escrita. Tá. E quando nós vamos escrever, é uma tarefa extremamente complexa. Porque nós temos que pensar nas palavras, na ideia que nós estamos compilando,
na tensão dos músculos e na coordenação dos músculos da mão, que exige uma coordenação fina motora, na organização dessa ideia e no processamento daquilo que está sendo escrito. É algo extremamente complexo que atua em diversas áreas do nosso cérebro, como linguagem, foco, atenção, coordenação. É uma verdadeira academia para o cérebro. Olha. Diferente do estímulo que é gerado quando nós simplesmente teclamos o teclado. Então, o estímulo é um estímulo muito mais profundo para o cérebro. E isso implica na memorização e no desenvolvimento do cérebro quando nós falamos de criança. Então, e eu acho que você falou criança, mas eu estou pensando que às vezes algumas coisas que eu escrevo, eu não preciso voltar a ler. Não é para que eu tenha a referência escrita. Aquilo fixa mais. Perfeito. Inclusive, esse tema ele se tornou muito importante na neurociência a partir de 2014, quando o professor Miller e o professor Oppenheim eles trouxeram essa revelação. Traduzindo o artigo da revista Sociological Science, que é a caneta ela é mais poderosa do que os teclados. Então eles pegaram um grupo grande de mais de 300 alunos e dividiram em 2 grupos. Aqueles que iriam anotar as informações por teclado digitadas, e outros que iriam escrever. As aulas seriam dos professores de 7 a 10 minutos ou TED Talks. E eles perceberam que quem digitava as informações tinham mais do que o dobro de palavras digitadas, ao passo que aqueles que escreviam tinham muito menos escrito. Porém, na hora de se questionar quem tinha mais memória, entendido do assunto e solidificado aquela informação, foram justamente os alunos que escreveram. Então, nós temos talvez um mito na intenção de que achar que quantidade de coisas que são escritas influenciam na memória, mas na verdade o que importa é a profundidade do processamento que o nosso cérebro faz. Daí a importância da escrita, que ela exerce exatamente essa fixação da informação na nossa memória, na nossa mente, no nosso cérebro. É como se fosse uma decodificação. A pessoa ela tem que processar aquilo, porque isso pode ser palavra, pode ser palavra solta, pode ser uma frase, pode ser desenhos, né, diagramas. Exatamente. É exatamente isso. É esse processo de... Por que acontece? Uma pessoa que simplesmente digita é como se ela estivesse copiando e colando. O exercício cerebral existe? Existe, só que é um exercício muito inferior do que quando você tem que ouvir. A gente não vai transcrever uma aula, uma informação, a gente vai ouvir, vai processar essa informação, vai colocar aquilo que é importante, vai organizar essa ideia e vai escrever com as nossas palavras. Sim. E é justamente esse processo que transforma o nosso cérebro, e realmente é transformador, porque ele reorganiza o nosso cérebro, ele é como se fosse uma musculação para o nosso cérebro. Interessante. Agora, o que acontece? A pessoa que para de escrever, ela pode também esquecer como faz isso ou não? Uma pessoa que para de escrever, ela não vai atrofiar o cérebro. Tá. É igual uma pessoa que usa o elevador para chegar em um lugar, ele não vai esquecer como anda. Tá. Só que ele vai se tornar mais sedentário. Vai ficar ofegante na escada. Ele vai ficar sedentário. Ele vai exercitar-se menos. E aí é um problema. A tecnologia, ela veio para nos ajudar, de fato. Porém, ao partir do momento que nós deixamos de lado uma atividade milenar que caminha com a humanidade há tanto tempo e tão benéfica, a gente pode estar expondo o nosso cérebro a um estado de sedentarismo. Entendi. Então, a gente não vai atrofiar, mas a gente vai deixar de estimulá-lo da maneira correta. Isso no adulto. E quando a gente fala, não sei se eu posso entrar nesse mérito da criança, de criança, é mais importante ainda, né? Porque a tecnologia ela não tem chego somente no adulto.
Se nós formos no Google, vamos observar que existem escolas aqui do Brasil, inclusive públicas, que estão adotando a tecnologia como iPads, tablets, dentro do aprendizado. Isso, ok, é válido. Só que, ao mesmo tempo, escolas do Reino Unido, da União Europeia, como Holanda e Suíça, estão já algumas banindo a tecnologia no sentido de telas dentro da escola, inclusive no recreio, para que não influencie no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Isso falando por quê? Para manter esse estímulo cerebral, esse estímulo de complexo da escrita. Além de que a gente não está entrando no mérito dos malefícios da distração com as redes sociais, porque aí isso piora ainda mais. Sim. Se a gente vai olhando todo, vai ficando cada vez mais necessário, né? Exatamente. Manter algumas raízes, como a escrita, vou chamar de raízes aqui. Exatamente. Que interessante. Existem coisas que a gente não pode abandonar. É igual... Hoje nós temos uma comodidade muito grande. A gente não precisa sair correndo para matar um animal, cozinhar ele. Nós já temos... Tá pronto, né? Tá pronto. Mas a gente precisa fazer exercício. Agora tem que pagar uma academia, tem que ir para o parque correr, tem que fazer uma atividade física. Na escrita é a mesma coisa. Hoje a gente tem a facilidade da tecnologia, mas a gente tem que ir para o papel e para a caneta. Interessante. Eu ouço você falar e faz muito sentido, né? Muito obrigado por vir aqui hoje, Dr. Luiz. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Evangelizar, meu querido. Obrigado, o prazer foi meu. Obrigada a você. Bom, já que estamos falando sobre aprendizado, eu vou fazer uma indicação aqui para você. Certamente você vai poder fazer com a escrita também, fazendo as suas anotações, traçando aquelas palavras que mais fazem sentido para você com o novo livro do Padre Reginaldo Manzotti, Inabalável. Esse livro que traz uma proposta não apenas de te dar um conteúdo, que também é muito importante, nós precisamos aprender, né? E aprender a partir de uma interpretação do livro de Jó é muito importante, mas aqui você é convidado também a rezar, a estar conectado com o Padre do jeito que ele nos ensina todos os dias, né? Colocando aquilo que faz parte do nosso dia a dia, os nossos próprios desafios, para que a gente possa trabalhar a nossa fé de modo que ela se torne inabalável. Isso é possível se a gente pedir em oração e se nós estivermos abertos, né? O que significa uma fé inabalável? É isso que ele vai contar aqui, a partir da leitura, dessa releitura do livro de Jó. Então você já pode, a partir de agora, adquirir o seu. Você pode fazer o seu pedido até pela internet, que nessas horas a internet ajuda muito. Eles entregam aí na sua casa, tem produtos que evangelizam. Se você quiser dar uma caminhada, sair pelo teu bairro, encontrou uma livraria, você pode pedir, que todas as livrarias do país já têm este livro. Então faça a sua experiência também, compartilhe conosco, é claro, né? O Padre Reginaldo está todos os dias aqui na nossa programação, no Experiência de Deus, e se o livro está fazendo bem para você, compartilhe com ele nesses horários das 10 às 11 horas aqui na TV Evangelizar. Bom, agora vamos para uma novidade na nossa alimentação que algumas universidades brasileiras têm desenvolvido. São estudos de uma proteína alternativa à base de cogumelos. Acompanhe essa matéria. Em uma era marcada pela busca de alternativas sustentáveis e saudáveis à carne animal, surge um produto inovador, proteína baseada em micélio, obtida através da fermentação da raiz dos cogumelos. É um novo tipo de proteína que pode ser utilizado sozinho como ingrediente, mas ele também pode ser inclusive combinado com as proteínas vegetais e combinado com as proteínas animais, e não necessariamente competir com outros tipos de proteína que existem no mercado. A biotecnologia que se desenvolve para extrair proteína do micélio é completamente inovadora e a primeira do seu tipo na América Latina. O processo permite a criação de uma ampla gama de produtos. Que a gente chama de biomassa fresca. Ele parece muito um frango desfiado, mas eles também podem ser misturados com o plant-based, com a proteína de soja, a proteína de ervilha, e podem ser misturados com a proteína animal. E a gente trabalha também com micélio em pó, que dele pode ser utilizado para uma gama quase infinita aí de produtos. Aliado às crescentes preocupações de saúde, bem-estar animal e impacto ambiental,
O estudo apresenta uma opção viável para os vegetarianos e também os veganos, mas uma opção também para o público em geral, muito nutritiva e saudável. Chegou a hora de experimentarmos o frango de micélio. Olha, pra gente que viu a produção, como é feito, lembra muito, o gosto de frango é muito gostoso, muito parecido mesmo. Tá aprovado. Estudos acadêmicos sugerem que até 60% do mercado global de carnes poderá ser suprido por carnes vegetais e celulares até 2040, refletindo uma mudança significativa nos padrões de consumo alimentar. Agora um recadinho para a sua saúde. É aquele recado importante para você que precisa cuidar da sua saúde. Você que está sofrendo, lidando diariamente com dores crônicas, por exemplo, artrite, artrose, fibromialgia, você que tem aquele problema reumático que dói, causa dor, às vezes as articulações, o joelho, o pé, dói tudo. Gente, vai levantar da cama, é dor da planta do pé até o último fio da cabeça. Dá para você amenizar isso daí. Eu sei que já tentou de tudo, inclusive vive à base daquele medicamento de farmácia que funciona somente como paliativo. Você usando o magnésio quelato da Joy consegue manter a sua saúde em dia. Isso porque ele tem ação analgésica, ajuda você a melhorar os casos de dores. O melhor do magnésio, o grande diferencial, é que ele age na causa do problema. Se é inflamação, ajuda você a desinflamar o seu corpo. Se é desgaste, ajuda você no equilíbrio do líquido sinovial, que reveste a cartilagem óssea e impede o contato de osso com osso. O frasco é novo, mas a qualidade do magnésio quelato da Joy é a mesma. A absorção rápida e você pode garantir ligando agora no 0800 591 8773. Ligou, além de você garantir hoje, ó, desconto especial. O preço de custo para você, precinho de custo, a gente vai cobrar somente o valor que é para fabricar. Vai sair mais barato para você do que aquele cafezinho que você toma todo dia. 0800 591 8773. Eu parcelo para você no carnezinho. Mando de presente o nosso cártamo da Joy, que é o poderoso seca-barriga, e vou mandar também o cálcio para melhorar a sua saúde óssea, a saúde física. Use o magnésio quelato da Joy e você vai perceber na primeira semana de uso como vai trazer equilíbrio para a sua saúde. 0800 591 8773, desconto presente, parcelamento facilitado, mas tem que ligar agora. E porque a saúde dos nossos olhos é afetada durante esses meses de frio, de inverno, nós vamos trazer para você algumas prevenções para o olho seco daqui a pouquinho. Então saímos com imagens de São Luís, no Maranhão, que nos acompanha pelo canal aberto, também chegando em São Luís, no 42.1. O Centro Histórico de São Luís é considerado um museu a céu aberto com mais de 3.500 casarões. Muitos deles são revestidos com autênticos azulejos portugueses, franceses e holandeses dos séculos 18 e 19. Já eu volto. E hoje é o dia da saúde ocular. Aproveitando que esses meses de mais frio judiam dos olhos mesmo, muitas pessoas ficam com o olho seco, acaba tendo uma sensação até, talvez, de uma conjuntivite, por exemplo, um olho mais machucado, mais sensível, e às vezes é só um olho seco. Então nós queremos saber como é que podemos prevenir, e é isso que traz esta reportagem do Lucas Marconsoni. Com a chegada dos meses mais frios, muitas pessoas enfrentam desconforto nos olhos. A dona Maria de Lourdes, de 76 anos, no inverno, sofre bastante. Há 5 anos, ela foi diagnosticada com síndrome do olho seco. Eu descobri porque daí começou ele meio que doer, secar e parecia uma areia, né? Hoje, ela precisa usar regularmente colírio para suavizar os sintomas da doença. Daí ele descobriu que o olho ficava seco, que eu tinha que usar um colírio direto para lubrificar o olho, né? Irritação, coceira, vermelhidão e sensação de areia nos olhos. Assim como a dona Maria, muitas pessoas sentem e sofrem para manter os olhos saudáveis durante o inverno. Normalmente, os dias mais frios vêm acompanhados de baixa umidade do ar.
E a baixa umidade do ar faz com que a gente apresente sintomas de olho seco. Tempo seco e exposição a ambientes aquecidos pode levar à evaporação rápida das lágrimas, resultando em olhos secos e irritados. Além disso, ambientes fechados aumentam o risco de conjuntivite viral. Os sintomas de olho seco incluem ardência, lacrimejamento e com o olho mais seco e essa deficiência de lágrima, o olho está mais suscetível a apresentar alergias, inflamações e infecções. E tem como se proteger. Basta evitar compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal e jamais coçar os olhos. E para quem já tem um desconforto, aí vai algumas dicas. Beber água regularmente ajuda a manter o corpo e os olhos hidratados. Ao ler ou usar dispositivos eletrônicos, lembre-se de piscar regularmente para manter a superfície ocular úmida. Faça pausas regulares ao realizar atividades que exigem foco visual, como usar o computador ou ler. Olhe para longe por alguns minutos para relaxar os músculos oculares. Lubrificantes artificiais em forma de colírios podem fornecer alívio temporário da secura ocular. Consulte sempre um oftalmologista para escolher o produto adequado. Se sintomas persistirem, é essencial consultar um oftalmologista. Claro que a gente sempre orienta que o paciente faça um check-up anual, né? Mas aos primeiros sintomas, procurar uma avaliação, mantendo uma alimentação adequada, sono adequado, cuidar sempre da imunidade. Isso também é super importante para que a gente tenha uma saúde oftalmológica adequada. Agora um recadinho para a sua saúde. O excesso de açúcar é um verdadeiro veneno para o nosso corpo. Quando o açúcar no sangue fica acima de 100, os sintomas aparecem. Junto com eles, vai aumentar também o processo inflamatório. Você sabia que quem sofre com diabetes costuma sentir mais dores? Principalmente dor neuropática, que afeta suas extremidades, os pés e as mãos. Aquela queimação, o formigamento e até fisgada. Você vai perdendo a sensibilidade. Esses são sinais claros de que o excesso de açúcar no sangue já está causando danos ao seu organismo. O que você precisa é ajudar o seu corpo a manter os níveis equilibrados de açúcar no sangue. E para isso, você pode contar com o auxílio do Glicotrate. Esse composto 100% natural foi desenvolvido para auxiliar no equilíbrio do açúcar no sangue. Contribui para você ter qualidade de vida. E tem mais. Durante os próximos 5 minutos, você vai ligar e vai ganhar um presente muito especial. Além do Glicotrate, você recebe de graça, inteiramente de graça, um tratamento para ajudar você na sua mobilidade, no alívio dos desconfortos que muitas vezes acompanham a diabetes, os processos inflamatórios. Outro detalhe importante é que quando o açúcar no sangue está equilibrado, todo o teu organismo tende a funcionar melhor. Então, se você está convivendo com diabetes e também enfrenta problemas relacionados à sua circulação, pressão alta, colesterol elevado, vale a pena você conhecer essa oportunidade. E tem mais, hein? São 5 minutos com esse super presente e aquele desconto especial que sai direto de laboratório. Nós vamos fazer o mesmo desconto que fazemos para o funcionário, ou seja, é maior, superior a 70%, liberado exclusivamente para você que está aqui na Evangelizar. Então liga para você garantir isso tudo com frete grátis e, claro, pagamento facilitado. 0800 555 5123. Anotou? Anota, Dona Maria. Liga para a gente agora. 0800 555 5123. Garanta o seu Glicotrate e aproveita esse super tratamento. Agora eu quero falar com os devotos de Maria, aqueles que têm um amor especial à Santíssima Virgem, porque existe uma exposição a quem nós muito amamos, com mais de 50 imagens da Santíssima Virgem Maria. São muitos títulos, estão no Convento São Francisco, no centro de São Paulo. Então, atenção, você da região de São Paulo. Mais de 50 imagens da Virgem Maria, que mostra como diferentes povos e culturas expressam a sua devoção à mesma Mãe de Jesus por meio de diversas invocações marianas. A mostra apresenta imagens e representações de diversos títulos marianos, entre eles Nossa Senhora Aparecida, de Guadalupe, de Lourdes, de Fátima, das Graças, do Carmo, de Nazaré e da Penha. A maioria das peças são do acervo histórico da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil
e foram reunidas ao longo de anos de viagens e trabalhos pastorais. A mostra está aberta ao público até o dia 31 de agosto no Convento São Francisco, no centro de São Paulo, e a entrada é gratuita. Bom, e falando em arte sacra, nós vamos compartilhar com você a história do jovem Thomas com a sua arte, ele que tem essa habilidade de esculpir e de pintar as imagens sacras. Acompanhe comigo. No mundo da arte, um novo talento está emergindo e ganhando reconhecimento. Thomas Felipe, um jovem artista de apenas 9 anos que está conquistando corações e mentes com as suas impressionantes obras. A trajetória de Thomas começou há pouco mais de um ano, quando aos 8 anos ele encontrou na pintura de pedras ornamentais uma forma de expressão artística. Ele tinha muito impulso. Eu falava assim, Thomas, a gente precisa cristalizar essa expressão sua em alguma área, né? Vamos comprar algumas pedras ornamentais e você começa a desenhar e pintar. Só que daí não deu muito certo, porque a pedra ela era irregular. E aí a gente foi numa feira e num passeio pela feira ele conheceu um stand de arte sacra. E aí eu mostrei para ele, eu falei, olha filho, isso aqui é uma grande ideia de você poder trazer para você uma possibilidade de você conhecer algo novo dentro da parte da arte. Até hoje agora eu tô assim, pintando peças grandes, mas que não fosse sobre esse presente que a gente ia pegar de Natal, eu não estaria aqui e agora. A arte sacra entrou na vida do pequeno artista numa necessidade terapêutica, uma forma de harmonizar as funções cognitivas impactadas após ser diagnosticado com uma possível dislexia. A terapia ela foi fundamental porque ele tinha muita crise de ansiedade, falta de coordenação espacial, coordenação fina, coordenação motora, grossa, que é traços, né, mais específicos. E a terapia ela proporcionou a ele esse entendimento, essa qualificação, e hoje ele consegue trabalhar com o manuseio do pincel naturalmente, sem entrar em conflito entre o pensamento e a ação. Para Thomas, a arte é mais do que um hobby, é uma paixão que lhe permite conectar-se com a parte criativa e manifestar o dom artístico. A pintura para mim é uma parte de se divertir e fazer uma terapia, porque eu acho que essa terapia é a mais legal que eu já fiz até na minha vida. A arte sacra ela não é só uma função do empreendedorismo, ela é uma terapia que traz à pessoa uma conexão com o plano divino, porque essa conexão, ela pega a força da imagem e ela internaliza na pessoa, e eu acho que automaticamente o Thomas está se curando por meio da arte sacra, pintando as peças e recebendo as graças. E para você que gosta de música boa e de músicas que evangelizam, amanhã às 20h30, 8h30 da noite, nós teremos Ziza Fernandes aqui na programação do Músicas que Evangelizam. Então eu convido você a acompanhar pela TV Evangelizar às 8h30 da noite amanhã. E olha, se a gente consegue produzir esse tipo de conteúdo que leva a música também evangelizando, é graças à sua contribuição mensal. Sabe aquela contribuição que todos os meses a gente pede para você, sendo um associado fiel, para que a gente possa fazer aquilo que nós estamos aqui para fazer, a evangelização, a produção do conteúdo em si e a distribuição gratuita em todo o Brasil. E é crucial a sua contribuição, porque é só assim que a gente consegue tirar do nosso coração essa vontade de evangelizar, que também é a sua, eu tenho certeza, você que apoia esta obra. Então aproveito para pedir a você que aproveite esse momento para fazer a sua contribuição. O QR Code, que é uma forma segura, está aqui para você enquanto eu falo. Abra o seu aplicativo bancário, vai lá na opção Pix por QR Code, ele já vai dar Associação Evangelizar é Preciso. Você vai
Você pode conferir ali e o valor você decide. O importante é que nós mantenhamos esta evangelização, então, por favor, a sua generosidade neste momento. E agora a gente vai falar de São Bento, porque também amanhã é dia de São Bento. E para que a gente fale desse grande santo que é protetor dos males, que é inspiração para muitas pessoas nos seus momentos de maior medo até, nós vamos trazer um trecho deste programa Conhecendo Igrejas, maravilhoso esse programa com o Padre Anísio, onde ele viaja mostrando para nós detalhes das igrejas, né? Um verdadeiro Conhecendo Igrejas. E ele esteve nesse projeto criado pelo arquiteto alemão Richard como que fala esse nome aqui? Bernd, que foi fundado em 14 de julho de 1598 e esteve nesse mosteiro que foi para Bento XVI, que o Papa Bento XVI esteve durante a sua visita ao Brasil. Acompanhe comigo. Fiquei sabendo que o senhor foi sacristão durante a vinda do nosso querido Papa Bento XVI aqui no Brasil, e que foi o hóspede ilustre. O que o senhor poderia destacar desta visita tão importante? Bom, além de que a gente não esperava uma multidão de pessoas no largo, né? Quando ele chegou, nós fizemos uma espécie de fila aqui, cantando um Te Deum, né? Que é um hino de glória, né? Aí ele entrou pelo corredor principal da Basílica, porque a um certo momento ele desviou e veio para a Capela do Santíssimo. Nessa capela aqui? Essa capela aqui, sem nenhuma participação nossa, só ele e o seu secretário. Ele ajoelhou-se lá na Capela do Santíssimo, né? Rezou, né? Depois ele veio até a nossa comunidade, onde estávamos, cumprimentou a todos. E ele disse, primeiro se saúda o dono da casa, né? O Cristo Nosso Senhor, né? Daí depois ele rapidamente entrou para dentro do mosteiro e fizemos um jantar. Bento XVI dizia que a beleza, ela fere, mas ela também cura a ferida. Chegou o momento de contemplar, de rezar, de deixar-se ferir e também curar-se. Vamos contemplar? E a programação de hoje também é muito especial porque nós temos Vocações com Dom Reginei Módulo às 8 horas da noite aqui na TV Evangelizar e para falar sobre paternidade, que tema importante para as famílias. Então, convide a sua família para estar conosco às 8 da noite no programa Vocações e durante todo o fim de semana estaremos com você com uma programação especial para a sua família. Então esteja com a gente e eu encontro você na segunda-feira no mesmo horário às 3:30 da tarde. Fique com Deus.